Amigo e minha amiga querida, que alegria poder estar com você em mais uma segunda-feira. E você sabe que toda segunda-feira nós temos esse bate-papo, que é o Papo Bessa com Lúcia Bessa, aqui na TVN Brasil. Que alegria. E amanhã é um feriado, nosso 7 de setembro, dia da independência do nosso país, e nós queremos aqui aproveitar o nosso programa, o nosso bate-papo com você, para pedir, pugnar, recomendar tranquilidade, sobriedade, amor, justeza, compaixão, respeito. Que nós possamos tratar uns aos outros, umas às outras, com respeito, com dignidade. Que nós possamos aceitar as diferenças, porque nós sabemos que são nas diferenças que nós nos completamos, e que nós possamos, em respeitando as diferenças, respeitar o diferente, a diferente, as opiniões, respeitar até mesmo as contradições, mas que nós possamos, sobretudo, exercer a nossa dignidade, exercer a nossa humanidade. E hoje nós estamos aqui para discutir um tema extremamente importante, é um tema sério. Para isso nós trouxemos aqui 3 grandes especialistas, mas antes de apresentá-los a vocês, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso Papo Bessa, que você já conhece há mais de ano. Nós começamos esse programa de uma maneira bastante despretensiosa no YouTube, ou melhor, no Facebook, no início da pandemia, quando ali a gente estava discutindo os índices de violência intrafamiliares e doméstica contra mulheres e crianças. E a partir daí, graças a você, graças à sua interação, graças à sua participação, nós migramos para o Instagram. Do Instagram recebemos um convite para estar aqui, na TVN Brasil. Hoje nós já estamos aí em mais de 40 países, 17 televisões abertas, e claro, com você sempre ao nosso lado, sugerindo os temas, sugerindo inclusive as pessoas às quais nós vamos aqui entrevistar. Esse é o seu Papo Bessa, o seu canal de denúncia, de informação e também de acolhimento. Nós estamos no mês de setembro, hoje é dia 6 de setembro, e no dia 6 de setembro nós lembramos uma grande luta, uma batalha que estamos travando a favor da valorização da vida e contra o suicídio. É um tema que normalmente as pessoas não falam sobre. Normalmente as pessoas temem falar sobre, mas para que nós possamos conhecer um pouco a realidade das pessoas que não acham que a vida seja tranquila de se viver, que a vida não seja um fardo insuportável, é necessário que a gente discuta isso com pessoas que têm experiência, com pessoas que sabem o que vão falar para você agora, pessoas que vocês podem confiar, porque tem um trabalho dedicado a esse tema, tem um trabalho e uma existência dedicada à valorização da vida. E eu quero já cumprimentar o nosso sócio aqui do Papo Bessa e da TVN Brasil, porque ele vai terminar esse programa, já vai começar o outro, que é o meu amigo querido, esse psicólogo delicioso, João Bezerra. Meu querido João, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Bessa. Muito grato com essa acolhida, eu sinto-me muito bem-vindo, e é um prazer, alegria estar aqui com vocês. Espero sim que através da TVN a gente possa alcançar as pessoas, os lares, os países, e em especial levar uma palavra de esperança. É verdade, João, esperança, esperança. E eu quero já aqui também cumprimentar esse rapaz que eu conheci, estou conhecendo pessoalmente hoje, mas a gente sabe do trabalho que ele tem, que ele leva, da dedicação com a qual ele discute esse tema e conversa com as pessoas que tanto necessitam ouvi-lo, que é o querido Beto Vale. Beto Vale, terapeuta holístico, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Bessa.
Olá, boa noite. Gratidão a todos e todas que estão nos assistindo neste vasto mundo aí que está sendo citado, né? E aos amigos que tantas pessoas ficaram interessadas nesse tema hoje, mandaram mensagens até de outros países, e que essa luz, porque nós vamos falar aqui sobre um tema tenso, mas suicídio é também falar de vida. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre a vida. Gratidão. Gratidão, Beto Vale. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que nós vamos manter um bate-papo bem bacana hoje aqui, com bastante esclarecimento. E nós temos essa mulher linda e extremamente competente, uma profissional que também tem se dedicado a essa temática, e o nome dela é Mabel Guedes, terapeuta holística e hipnoterapeuta. Seja muito bem-vinda, Mabel, ao Papo à Beça. Olá, boa noite a todos. Lúcia, obrigado por esse convite, né? A primeira vez aqui na TVN Brasil. Espero contribuir com todos, que todos possam compartilhar essa live, né? Porque ela vai ser muito bem-vinda para todas as pessoas que estão pensando em suicídio e para a família dessas pessoas, que também vai ter um papel muito importante aqui, colaborativo, na recuperação desse ser. Muito grata. Amados, amada, nós sabemos que nós estamos vivendo um momento extremamente peculiar, né? Essa pandemia pela Covid-19 é um momento extremamente difícil que todas e todos nós estamos enfrentando. E eu tenho conversado com muitos profissionais das áreas que os senhores e a senhora atuam, e um ponto comum que nós estamos vivenciando, estamos percebendo, é que as pessoas estão cada vez com menos esperança. As pessoas estão entristecidas. As pessoas estão empobrecidas financeiramente falando. As pessoas estão sem perspectiva, né? As pessoas estão sofrendo. E todo esse sofrimento, ele foi fortalecido, ele foi potencializado diante desse momento único que nós estamos vivendo. Um momento onde nós passamos por uma convivência mais acirrada e mais a miúde com os nossos familiares, e muitas de nós, mulheres e crianças, que já viviam numa situação de violência, de agressividade, em face dessa proximidade, essas violências, elas se tornaram mais presentes, não é? Nós temos aí também as pessoas idosas, que também ficaram privadas, muitas vezes, das suas saídas, privadas de um bate-papo com a vizinha, com a amiga, privada de poder passear próximo às suas casas. Aí vieram as doenças, e as pessoas com deficiência, da mesma forma. Então, enfim, é todo um leque de pessoas, de homens, mulheres, crianças e jovens, que, em face dessa situação, digo, particular, sui generis e difícil, esse quadro de desalento, de desesperança, isso, infelizmente, tem aumentado. Isso é uma realidade, João? Sim, é bem evidente que desde o ano passado, especificamente início da pandemia, até os dias atuais, o próprio ser humano ele tem adoecido no seu mundo das emoções. Isso especificamente, vocês que estão nos acompanhando agora, nós fomos feitos para ser um ser de relações. E quando existe a pandemia, nós nos isolamos socialmente. Então, logo, aquilo que era para ter o contato do abraço, do aperto de mão, do beijo no rosto, das relações cotidianas, dos encontros, das festas, esses encontros de lazer, principalmente em família também. Então, a gente se tornou privado de fazer muitas dessas coisas com medo. E justamente para cuidar de nós, para cuidar de quem amamos. Logo, como esse ser de relações, ele foi privado de manter o seu estado natural de atitudes e comportamentos, logo adoeceu. Nós temos hoje crianças, adolescentes, adultos e idosos com ansiedade, com depressão,
com ideação, planejamento, tentativa de suicídio ou tentativas de suicídio. Na sequência, eu vou falar um pouco dessa realidade, a diferenciação do que é uma ideação, um planejamento, uma tentativa ou tentativas de suicídio e até o próprio suicídio propriamente dito. O mais significativo hoje é: adoeceu, o sofrimento bateu à sua porta, o sofrimento como a ansiedade, angústia, depressão, entre outras questões. Procure o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento profissional. Eu costumo dizer que o sofrimento, quando ele é compartilhado com alguém, ele é aliviado, e principalmente com especialistas na área. É verdade, João. Palavras sábias. Minha querida Mabel, todo esse cenário que nós pontuamos, esse cenário, ele é propício a esse número que a gente sabe que é um número grande de pessoas com ideação suicida e de maneira muito particular para os nossos jovens? Sim, né, Lúcia? Eu acho que há muito tempo atrás já começou essa possibilidade da pessoa tirar a própria vida, porque a pessoa ela vai se separando tanto dela, ela começa a se vê nas pessoas, nas coisas, no que ela realiza, se ela tem dinheiro, se ela não tem, se ela tem um relacionamento, se ela não tem, né? Muito no externo. Então, o ser humano acabou ficando tanto no externo, e hoje a gente vive esse universo nosso tecnológico, o que nos distancia demais, e a gente fica desfragmentado. Então, por que acontece justamente com os adolescentes, né? Ali entre 15 a 30 anos no máximo, onde a pessoa está saindo da infância, ela está ali se construindo como ser humano, como adulto, né? E aí ela fica com aquela identificação: quem vai ser eu? Quais são os meus papéis? Aqui em Brasília, pelo menos, o adolescente cresce focado em fazer concurso público, né? Ou tem que ter uma família, casar, ter 2 filhinhos. E se ele começa a desvirtuar, ou ele tem uma vontade dentro dele de fazer alguma coisa diferente, nem que seja ligado à arte ou alguma outra coisa, ele se sente deslocado, né? E ele fica procurando essa identidade. Onde que eu estou? Então, eu vim aqui com esse propósito hoje de passar essa informação para todas as pessoas, para você que está ouvindo e que, como o colega disse, já está pensando, ou já pensou, já tentou suicídio, mas para as famílias, porque a família é o núcleo de onde esse ser humano está, e ali precisa de união. Cada um está no seu quarto, né? Cada um no seu smartphone, cada um ali no seu tablet, e não tem essa união, essa conexão familiar. Então, o meu foco é muito na família, no ser humano, para que ele possa se olhar, se ver como ser, e não só com os papéis que ele exerce na sociedade, e ter essa conexão com ele mesmo. Então, meu trabalho, eu e minha filha, que nós temos uma empresa aqui em Brasília, é nesse propósito, né, da conexão consigo mesmo. Achei incrível isso. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma frase que você disse aí que eu achei fantástica. Meu querido Beto, são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil. Isso o número é gigantesco. Isso é uma coisa absurda. E mais de 1 milhão em todo o mundo. O suicídio encontra-se entre as 3 principais causas de morte em indivíduos com idade entre 15 e 29 anos no mundo. Que triste realidade, Beto. Olha, Lúcia, é algo extremamente chocante, principalmente no momento atual que está se falando de tantas questões sobre mortes ou desencarnes, né? Isso significa cerca de uma morte a cada 35 segundos, um suicídio no mundo. 35 segundos. É algo que nós precisamos emergencialmente parar e pensar. E as palavras da Mabel eu acho que é por aí. Essa autoobservação. Será que a gente está se observando mais? Observando um ao outro, né? Esse distanciamento não é nas ruas, é mesmo no lar, na família. É algo da gente pensar agora. Eu acho que para começar essa conversa, eu começo com esse convite. Começa cada um agora que está assistindo, meditar sobre isso. Como é que a gente está fazendo autoobservação e também observando em nossa volta. Esses jovens, principalmente, e tem um agravante aí,
que a maior parte desse número é de mulheres, né? E esse agravante mostra a dificuldade ainda da mulher ao acesso ao mercado de trabalho e a outras questões, principalmente nas capitais do mundo todo, não falo só do Brasil. Então, vamos meditar sobre isso, e você que está assistindo aí também, pode mandar alguma pergunta sobre esse tema. São mais de 1 milhão por ano de mortes por suicídio. Entre os jovens, só perde para os homicídios. Suicídios só perdem para homicídios. Isso é muito grave. Rapaz, quando a gente desnuda, não é, tudo isso, e a gente encara de frente, como nós estamos fazendo aqui, esse problema, a gente realmente é espantoso isso. Espantoso, espantoso. Pode falar, Mabel. Eu queria deixar um alerta aqui também, porque o que acontece? Às vezes os adolescentes, eles ficam muito isolados, quer ficar só no quarto, quer ficar só no celular. Então, se você está vendo aqui esse vídeo, se você está participando ou está vendo gravado, preste atenção no teu filho. Por que ele está ficando sozinho? Por que não está tendo amigos? Porque muitas vezes os pais, eles não percebem quando o filho começa a dar os primeiros sinais. Né? Tinha um relacionamento, terminou, está triste, ou está chorando demais, ou não está se alimentando. Perceba e peça ajuda, pelo amor de Deus. Você pode salvar a vida do teu filho, né? Ou de algum parente, ou de algum amigo. Procure profissionais, porque a gente estuda anos e a gente se dedica para justamente salvar vidas. Então, procure profissionais que sim, a pessoa pode ser resgatada de tudo isso. João, Mabel falou uma frase que ela disse o seguinte: muitos de nós vamos nos perdendo de nós mesmos, de nós mesmas. Nós vamos nos desencontrando conosco. E nesse desencontro, eu me encontro com a desesperança. É isso, João? Então, muito significativa a fala da Mabel. Vou começar a partir do que ela colocou para a gente sobre a geração do quarto. Hoje nós estamos na geração do quarto, que é o adolescente que fica no quarto, às vezes até o adulto que quer ficar só no quarto, e troca-se a companhia humana, a companhia do outro, pela companhia do celular, do smartphone, do tablet e assim por diante. Querido pai, querida mãe, se quiser dar um presente para um filho, procure um presente para a criança que seja lúdico. Eu vejo e chama a atenção quando um pai ou uma mãe pega seu filho de 5 anos, por exemplo, dá um smartphone, um tablet, seja como for. Criança não precisa ainda desses objetos. Criança precisa de brincar de boneca, brincar de casinha, brincar de bola, exercer esse encontro e o afeto. E é pensando nessa questão, doutora Lúcia, nós estamos sim numa situação que a gente chama de cultura do descartável, e essa cultura do descartável é do presentismo, do aqui e agora. Eu preciso viver todas as coisas neste exato momento. Eu preciso fazer todas as coisas no aqui e agora. Esquece-se, muitas vezes, de pensar antes de agir. E aí vem o que a gente pode dizer, a ideia do ter em detrimento do ser. Onde que fica o ser alguma coisa na vida? Minha gente, vocês que estão nos acompanhando hoje, pense o seguinte: o mais significativo na vida não é ter alguma coisa na vida, mas ser alguma coisa na vida. Quando a gente consegue ser alguma coisa na vida, as coisas que a gente quer alcançar, elas vêm por consequência. Eu escutei muito semana passada e essa semana eu escutei uma frase que diz assim, desse jeito: eu quero ficar muito rico, eu quero ser muito rico. Aí eu coloquei uma interrogação e reticência. Peraí, mas eu quero ficar muito rico, eu quero ter a riqueza, como eu escutei de algumas pessoas. Hoje mesmo, quando eu vim para cá, escutei isso. E aí eu fico refletindo, onde é que está o ser? Nós temos pessoas milionárias, nós temos homens e mulheres morando em palácios, com seus carros mais caros que o dinheiro possa comprar. No entanto, existe neles e nelas o vazio existencial. E é justamente esse vazio existencial, a dor da alma. Nenhum homem, nenhuma mulher,
nenhum carro, nenhuma casa, nenhum status social, nenhum concurso público consegue preencher esse vazio. Esse vazio é maior do que o próprio mundo da pessoa. Ela precisa compreender o que se passa com ela e, através do sentido de vida, como dizia Viktor Frankl, da logoterapia, é que um ser humano pode realizar seus potenciais, realizar seus valores criativos, quer dizer, criar alguma coisa, as possibilidades de ser. E o outro ponto é os valores vivenciais, estabelecer relacionamentos saudáveis com amizades, com família, relacionamentos profissionais e sociais também. E o outro ponto são os valores atitudinais, que Viktor Frankl coloca como a atitude, a minha atitude frente à vida. Eu posso ter um sofrimento, eu posso ter um câncer, eu posso ter um HIV, eu posso ter uma depressão, mas eu ainda escolho viver. Não importa quantos anos eu tenho pela frente, mas eu posso fazer a escolha, apesar do sofrimento, dizer sim à vida. Apesar do sofrimento, dizer sim à vida. É isso mesmo, não é, meu amigo querido Beto Vale? Porque nós vivenciamos as mais diversas adversidades todos os dias, nós vivenciamos os mais diversos problemas, nós vivenciamos as mais diversas perdas, principalmente, volto a falar, nesse momento, onde famílias perderam entes queridos, por conta dessa pandemia, onde famílias, seus integrantes perderam seus empregos, perderam o seu ganha-pão. É possível ser feliz com todas essas adversidades, Beto? Eu vou te responder com uma frase que está ficando esquecida. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou parte de você. E você é parte de mim. Nós estamos nos distanciando, é de nós mesmos. Quando a família e as pessoas se distanciam, estão se distanciando de si mesmas. Nós somos parte um do outro. Assim como a nossa escola Ayurveda nos ensina, caminhamos juntos sem perceber. Cada um está respirando, inspirando, sem observar. É hora de parar, pensar. Os números existem, os dados estão acessíveis para todos na internet. Eu acredito que estamos aqui hoje para reverenciar o fortalecimento de vínculo. Aproveite aquele instante que o seu filho saiu do quarto e foi ao banheiro. Cerque-o no caminho. Um abraço e diga eu te amo. Em vez daquela tormenta de dizer que está na hora de sair da internet ou do jogo que tem que desligar o computador, a cada tormenta, 1 metro de distanciamento. Ele vai em busca de algum tipo de fortalecimento. No mundo virtual, a questão não é o equipamento. A questão não é o computador, não é o celular. A questão é em que mundo ele está se conectando. O mundo virtual. Seu filho está conectando e vivenciando, experienciando uma outra realidade virtual, e se distanciando dos vínculos da família, dos amigos mais próximos, das pessoas de confiança, onde existem os vínculos do amor fraternal. Então, aquela hora que ele sai para buscar o lanche na cozinha, sai para ir no banheiro, cerque-o. Não, respire. Diga eu te amo, abrace e silencie. E aos poucos vá refazendo, fortalecendo esses vínculos que foram ficando para trás. Vamos lembrar de deixar as pessoas a cada instante, seja que segundo for, que momento for, sempre com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Lembre-se do nosso grande sábio mestre. Sabe as palavras, eu vivenciei isso de modo muito particular na minha casa. Tenho uma única filha, eu já até falei para a Mabel, chama Beatriz. Também. E Beatriz, éramos 3, meu marido, eu e Beatriz. E Beatriz tinha uma relação de afeto e de amizade com o pai. Amizade com o pai. Ela tinha uma outra relação comigo. E em face dessa relação
que não era uma relação de amizade comigo, ela se distanciava de mim. E aí, ela era muito próxima do pai. O pai faleceu. Então, vocês podem imaginar como ficou o mundo dela. Eu tinha 2 caminhos. Ou me aproximar dela, e não era só uma aproximação, não é uma reaproximação, não é uma reconstrução. Eu tive que construir essa relação. E muitas vezes a gente escolhe o caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil é deixar isso para lá, porque eu já estou com tanto problema na minha cabeça, porque eu ainda vou ter que ficar me preocupando com menina, não é? Enfim. Mas a gente tem que entender isso que você disse, sabe, Beto? Primeiro, essa conexão de mim comigo mesma, de entender que se eu semeio vento, eu vou colher tempestade. Se eu colocar um pouco mais de lenha, essa fogueira vai só aumentar o seu fogo. Eu tenho que saber o momento de me retrair, de calar, de falar. E aí, amados e amada, nós vamos aprendendo juntas. Nós fomos aprendendo juntas, não é? Agora, essa construção, ela é fácil? Amada, não é não. Porque viver verdadeiramente é algo em construção. Ninguém nasce sabendo viver, né? Então você vai construindo essa relação. Então isso que você disse é uma coisa incrível, uma coisa tremenda, parece uma coisa simples, parece você andar no lugar comum, mas não é. Amar no sentido pleno, todos os dias destilar o seu amor. E outra, não é só em atitudes, você também tem que verbalizar. É aquilo que, às vezes, algumas companheiras minhas dizem assim, doutora, mas ele sabe que eu amo. Não, amor, tem que falar. Não é verdade, Mabel? É verdade, muito boa essa fala. Vou juntar um pouquinho o que o colega falou, que a Lúcia falou. Me veio assim uma palavra aqui, a pedagogia do amor, né? É como a gente pode aprender a ser mais forte, a ser mais resiliente pelo amor. Então, muitas vezes nós já tivemos casos de pessoas que gostaria de receber o nosso serviço, nos ligou porque o filho estava falando em suicídio e nós falamos quais seriam a abordagem que nós iríamos fazer com relação ao filho. E aí ela falou, minha religião não permite, ou sei lá, alguma coisa no tipo. Aí eu falei para ela assim, mas você não abriria mão desse ponto de vista, de que você acha que o seu filho só pode ser ajudado assim, ou assado, para o teu filho não se matar? E ela falou, não abro mão. E não veio. Então, é essa fala que a Lúcia falou. Muitas vezes a gente busca caminhos mais fáceis ou caminhos que a gente acredita. É, mas a gente tem que estar disposto a essa desconstrução dos pontos de vista fixos e procurar ajuda. Então, por que eu uso a palavra terapeuta holística, né? Holístico, holismo vem do grego, que significa inteiro, significa todo o ser. Meu pensamento, meu corpo, minha essência, minha energia, minha alma, minha mente, é tudo. E o terapeuta holístico, ele avalia, ele olha tudo. Como é que está funcionando o seu intestino? O que você anda pensando? O que você sente? Então, através dessa avaliação completa e também olhando o ambiente familiar, né? Claro, né? Onde é que você trabalha? Como é que você lida com as pessoas? A gente vai ali encontrar aquele caminho que fala onde é que tudo começou. Porque uma coisa é você perceber o que você está vivendo agora, que não está legal, que está uma confusão na sua cabeça. E para onde você vai? Para lugar nenhum, porque está um caos. Voltar um passo para trás, sabe? Peraí, e antes? E antes? O que aconteceu na minha vida para eu chegar aqui? Então, o que a gente tem que perceber é que se estamos aqui, é porque houve um caminho que nós construímos, sendo bom ou ruim. Se eu cheguei num ponto que não está legal para mim, peraí, deixa eu dar uma olhada assim. Eu acho que foi ali naquele ponto. Então, é ali onde o terapeuta vai ajustar, né, essas memórias do seu cliente para trazer para ele a clareza, para trazer para ele falar, olha, você não é só um corpo, você não é só uma mente, tem energias, tem coisas além de você, que hoje aí está a física, tanto a física tradicional quanto a física quântica, trazendo até comprovações, para quem ainda fica achando que precisa de comprovação para tudo, né?
Nem tudo a gente precisa de comprovação. Aquela comprovação que você sente no seu coração é a verdadeira, é o amor. Eu acho que esse vídeo nosso hoje aqui não é para falar de morte, como já dissemos, é para falar de vida, resgate de vida seu, da sua família. Então, é possível, sim, você sair dessa situação, e existem profissionais que estão capacitados para conduzir você para a solução de tudo isso e a libertação dessa dor. Procure um profissional. Você sabe que, voltando a falar do meu bebê, quando eu procurando profissionais para cuidar, né, de toda aquela questão que precisava ser cuidada, porque primeiro você tem que entender o seguinte: a gente não sabe tudo, gente. Com certeza. Não é? Tem que ter humildade, não, a mãe né? sabe tudo. Não, a gente não sabe tudo. Não é? E muitas vezes, no afã e no desejo de você tentar resolver um problema, você cria outros problemas. E aí eu fui procurar ajuda de profissionais. E ela dizia assim para mim: não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Isso aí não vai adiantar nada. Eu vou lá, eu só vou, mas não vai adiantar nada. Mas como adiantou? Como foi incrível essa descoberta dela mesma, dela perceber que é possível viver sem uma outra pessoa. É possível viver e ser feliz sem estar conectado com a outra pessoa. Porque essa conexão primeira tem que ser de mim comigo mesma. Eu tenho que ser a minha melhor companhia. Eu tenho que saber que eu valho a pena para mim, em primeiro lugar. E aqui está dizendo, a Marcinha está aqui conosco: ensinar como verbalizar o amor. Há muito a se fazer. Está muito difícil. Meio que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Não é fácil, Márcia. Não é fácil, realmente não é fácil. Mas há caminhos. Né? E o caminho que eu percorri pode não ser o melhor caminho para você, para outra pessoa, mas foi o caminho que eu encontrei naquele momento. Foi entender primeiro de que eu não era dona da verdade. No segundo momento, reconhecer as nossas próprias falhas, nada de culpa, que essa palavra tem horror, né? Reconhecer as nossas falhas, não é? Em reconhecendo as nossas falhas, olhar a outra, olhar o outro e aí procurar ajuda. João, é por aí, João? Neste sentido, a sua fala foi muito rica e cheia de detalhes. Por quê? Quando um ser humano procura um acompanhamento psicológico, por exemplo, trabalhar o seu autoconhecimento, ele vai reconhecer principalmente quais são os seus limites diante da vida e também perceber que na vida podem existir avanços. E ainda pegando a fala que a senhora colocou, que a Márcia perguntou, que é necessário treinar o outro para o amor. Não nascemos sabendo amar. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando. A criança vê, a criança escuta, a criança vivencia, a criança aprende. Então, Freud coloca muito bem essa questão, de 0 a 3 anos, de 3 a 7, a gente fecha um ciclo e guarda-se aquela memória afetiva para a gente começar a dar para o mundo, principalmente a partir dos 7 anos. Ainda tem outros pesquisadores, como o nosso querido Walter Ribeiro, que morreu há um mês da Gestalt terapia. Ele dizia, um dos cursos que ele deu para a gente, a criança até 2 anos de idade, tudo que ela traz ainda é genuíno, natural, puro. Ela não está contaminada com esse mundo aqui fora. Aí ele enfatizava, depois dos 2 anos de idade, a criança começa a se contaminar com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com as nossas mentiras, e assim por diante. Agora, tem um pesquisador, quer dizer, que coloca muito bem essa questão, Erik Erikson, que fala dos estágios de desenvolvimento do ser humano, de 0 a 3 anos, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 11, especificamente como a Mabel citou, 11 anos de idade, o período de crise, pré-adolescente. Não sou mais criança, não sou adolescente ainda. Quem eu sou? Entra-se num mundo de crises. E é nesses momentos, senhor pai, senhora mãe, que nós,
precisamos estar presentes. Aquilo que o nosso amigo Beto colocou, o resgate das relações humanas, substituir as relações virtuais, que são as relações ideais, ou do mundo da fantasia, pelo relacionamento real. Eu te amo. E aí, para fechar minha fala, o mais significativo, dizer eu te amo com a própria vida, com nossos gestos, com as nossas atitudes de cada dia, gerando vida. Nós precisamos resgatar o espaço do afeto, primeiro na família, depois na comunidade que estamos inseridos, depois nos ambientes profissionais, nos quais tivermos contato e, por consequência, em sociedade. Nós falamos muito de uma cultura, ou melhor, de uma situação de cultura de violência e de intolerância que nós estamos tendo hoje no Brasil e em várias partes do mundo. Então, neste momento, vale o que a Amabel colocou, que foi assim muito interessante, o resgate da pedagogia do amor. E essa pedagogia do amor, minha gente, é a pedagogia do encontro. O encontro, como dizia Martin Buber, do eu e do tu, e eu acrescento, como psicólogo, a relação do nós, o eu e o tu, mas o nós em movimento, todos os dias em movimento. Querido pai, querida mãe, querido participante que esteja nos acompanhando, lembre-se, muitas vezes a gente diz assim, o outro precisa mudar. E aqui eu modifico a frase, quem precisa mudar primeiro sou eu. Depois que eu mudo, é que eu consigo ajudar o outro a também modificar a sua história. Acolher a história do outro, acolher o seu sofrimento, acolher o que ele nos traz, faz com que a gente perceba que ali existe alguém além de uma doença. Mas existe um ser humano em sofrimento, em busca, e que muitas vezes, e tantas vezes, o afeto, a acolhida, o escutar com qualidade, pode resgatar uma vida ou várias vidas a partir daquela pessoa que é resgatada. Porque por trás dela existe uma família, uma geração ou várias gerações dali para frente. Você sabe que eu ia ler aqui alguns comentários, que são muitos, e eu recebi um comunicado que meu Facebook foi bloqueado. Minha conta foi bloqueada porque alguém está tentando acessá-lo. E acabou, agora eu não vou poder mais nem conversar com vocês. Tem dessas coisas, né? Então, eu não vou conseguir fazer isso aqui agora. Né? Mas a Márcia estava dizendo assim, que a pedagogia do amor deveria ser, inclusive, inserida no currículo escolar. Né? Falar sobre pedagogia do amor. A Flávia Portela estava conosco, que é a presidente da Federação dos Conselhos de Segurança Comunitário do Distrito Federal. Estava conosco a Betânia, estava conosco mais pessoas, eu não consigo lembrar, mas um beijo para vocês. Eu vou ver se eu consigo aqui... Migrar para o YouTube. Oi? Migrar para o YouTube. Vou ver se eu consigo aqui agora migrar para o YouTube, tá bom? Para a gente ir respondendo vocês. Mas podem continuar aí, já a gente volta a se falar. Agora eu quero dizer também, porque algumas mães devem estar assim, meu Deus, e agora? Né? E agora, será que eu estou percebendo minha filha? Será que eu estou prestando atenção no meu filho? Será que tem jeito? Né? Será que há solução? Porque eu levo no terapeuta, eu levo no psicólogo, e a menina e o menino ainda continua nesse afastamento, isolados em si mesmos, né? Em si mesmas, em si mesmados, em si mesmadas. Tem jeito? Essa pergunta eu fiz para o terapeuta da Beatriz à época. Naquele desespero, aquela loucura, o tempo inteiro, e era terapeuta, era psicólogo, era psiquiatra, e esse terapeuta especificamente disse uma coisa para mim, que eu quero dizer a você, minha amada, para você não se desesperar. Ele disse assim para mim, Lúcia, confie em você. A semente que você plantou está lá. Excelente. Aguarde, não se desespere. Você plantou a semente, e essa semente vai germinar. Às vezes, não no seu tempo. Beto, tem muitas mulheres, muitas mães nos assistindo agora. E o que você diria para essas mães, assim, para elas,
Depois a gente vai falar de uma outra população que também tem muitos problemas em considerar a vida um fardo insuportável. Mas para as mães, de um modo muito particular, algum outro sinal, além desse do filho ou da filha desejar ficar mais ensimesmada ou ensimesmados nos seus quartos, tem outros sinais que a gente pode prestar atenção e dizer, é um alerta, eu tenho que tomar uma atitude. Sim, claro. E até tomando ainda a fala da Márcia, né, o comentário da Márcia antes, sobre essa questão do caminho, né? Gente, não tem uma fórmula perfeita para todas as pessoas, né? Cada um na sua essência. Mas nós sabemos que reprimir, ou mesmo as crenças, observe, você pai e mãe, observe as crenças onde você é irredutível às vezes. Observe essas crenças, suas, não do outro. Observe a si mesmo. Quais são as crenças que tornam o relacionamento cada dia mais tenso, cada dia mais distante? Faça essa autoobservação. Vamos nos remeter para a formação dessas crenças. Vamos falar de 7 corpos energéticos do ser. Vamos falar do transcendental dessa família. Hoje, nós estamos, essa geração do final do século passado para cá, vem remontando 3 séculos passados, repetindo, falo claramente, repetindo atitudes dos seus avós, bisavós, tataravós. É isso que está acontecendo. É um caminho muito importante de observação. Ele é bem fino, bem sutil. Você pode observar repetições ou atitudes nos seus filhos que às vezes você pode remeter aos seus avós. Às vezes você pode falar, nossa, mas de onde esse menino tirou isso? Na minha família não tem ninguém assim. Procure conhecer melhor a árvore familiar, conversando com um profissional da área. Procure conhecer como está acontecendo a repetição desses fatos. E no dia a dia, Lúcia e meus amigos e amigas, eu digo, há vários sinais. Não é só esse isolamento, não é só o vínculo com a tecnologia em excesso, mas vou dar algumas dicas agora, assim, pontuais. Roupas. Roupas que o seu filho começou a andar só com mangas compridas. E sempre de calça também. Evita mostrar os braços, evita mostrar as pernas ou as coxas, essas partes do corpo. É muito possível, nessa fase, nessa transição, um caminho para o agravamento da situação, automutilação. E vem acontecendo muito entre adolescentes. Então observe, por exemplo, se seu filho está insistindo em usar roupas compridas o tempo todo, mesmo no momento que não tem sentido, não, de acordo com a temperatura, observe, se aproxime, procure conversar no acolhimento, aproximando. Esse acolhimento. O seu filho se isolou de um determinado grupo de amigos, o seu filho terminou uma forte relação afetiva há pouco tempo e mudou muito a postura dele com relação a outras coisas que não era desse tema, mas pode ter mudado de comportamento em casa, pode ter passado a ter resultados diferentes na escola, pode ter se desinteressado por uma profissão a qual ele sonhava tanto e falava tanto, e de repente ele fala, não quero mais isso. Então, esses pequenos sinais no dia a dia são importantíssimos para observar, mas leve em consideração essa questão holística que a Mabel colocou tão bem. É o todo. O seu filho, a sua filha, ou a sua esposa, o seu marido, os seus companheiros e companheiras, não são algo que não vibra. Vibra energia, sentimentos, sensações, e todo o ambiente está o tempo todo mexendo com eles. Então, o que observar? O todo. Observe o todo, o que está acontecendo em volta dele. Então, antes de tentar ser o repressor ou a repressora, procurar ser aquele que vai acolher. Então, o melhor amigo ou a melhor amiga que conversa tudo sem reprimir, vai ganhando confiança. A relação de confiança é fundamental em qualquer relacionamento.
Em qualquer relacionamento, sem essa relação fortalecida de confiança, dificilmente vai haver um diálogo sobre determinada situação crítica que esteja acontecendo. Então, o que os pais vão fazer? Não tem uma receita para você colocar em prática hoje. Tem o seu pensamento, o seu encontro contigo, e nessa observação, as pessoas em sua volta também começam a pensar. A sua mudança de comportamento. Você agora observa as coisas, você silencia, você faz uma pergunta em vez de dizer algo que você tem razão, em vez de ficar afirmando velhas crenças que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, e você vem trazendo e repetindo essas crenças, e eles ouvindo, e eles não falam nada, mas lá no silêncio do quarto ou com os amigos, eles falam, nossa, mas isso é um saco, né? É assim que acontece. Então, que tal parar e pensar, o que eu tenho que fazer então, no meu íntimo? Retomar esse contato de amigo, de amiga, no coração, relação de confiança com eles, relação de confiança, para que ele passe a te falar realmente tudo o que está acontecendo, ou pelo menos o máximo possível. Relação de confiança, estabelecer relações de confiança. Isso é extremamente importante. Marcinha Severino, um beijo para você. Márcia Barros, um beijo para você. Betânia, querida, que prazer ter você aqui conosco. Quem mais? Márcia. Flávia Portela, um beijo para você, minha querida. Um prazer ter você aqui conosco. Thaís Caiafa, beijo, amada. Estou aqui elogiando você aqui, tá bom, Thaís? Beijo grande. Mabel, também sabemos assim que isso eu lido com mais proximidade, porque é onde a minha atuação é maior, ouvir as mulheres que sofrem situações de violência doméstica intrafamiliar, mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres. E o que mais nós escutamos? Doutora, eu não quero mais viver, não tenho mais razão de viver. Porque eu me devotei tanto a essa pessoa, eu me entreguei tanto para essa pessoa. E eu não sei o que aconteceu, porque eu me dei toda para ele. Boa. Ou para ela, se a gente estiver falando de uma relação ou uma afetiva, e ele me abandonou. Por quê? Por que que ele me abandonou? E aí, essa pessoa, ela não se tem. Porque quando você se entrega totalmente para outra pessoa, o que que te resta? E aí ela se vê vazia dela mesma, vazia de sentimentos para com ela mesma, de valores que ela deve vivenciar e valorar, não é? E aí ela perde o sentido da vida. Certo dia, uma pessoa falou assim, doutora Lúcia, esse caso aqui é só para a senhora. Agora é o seguinte, a senhora liga num determinado horário, porque ela toma remédio, ela passa o dia inteiro dopada, e o remédio vai deixando de fazer efeito lá pelas 6, 7 horas da noite. Então a senhora liga mais ou menos nesse horário. Aí eu falei, tudo bem. Aí liguei. Oi, tudo bem? Aquela voz assim, bem... né? A voz como se ela não tivesse ainda acordado. Aquela voz de entrega. Sabe aquela que você já entregou? Não é entrega de si, mas entrega dos pontos, já se entregou para a derrota. Não é? E eu conversando com essa senhora, tentando conversar com ela. E aí ela me disse o motivo pelo qual ela estava daquele jeito, porque a pessoa que falou para eu falar com ela não me disse o motivo. E ela dizendo com muita força, ela não estava dando conta de falar, mas arrastando, ela disse, ele me deixou, ele me abandonou, ele não me valorizou, ele não me respeitou, então só o foco no ele. Aí eu perguntei, tentando conversar com ela, falei assim, mas meu amor, isso foi a semana passada, tem um mês e tudo. Não, doutora, tem 7 anos. Ai, meu Deus. Isso acontece muito. Muito boa a sua colocação. Eu já atendi várias mulheres nessa situação, né? E já atendi também pessoas que tinham acabado de tentar suicídio ou estavam pensando em cometer suicídio. Então, eu gosto muito de uma frase do psiquiatra David Hawkins,
que já nos deixou, mas deixou uma obra maravilhosa, em que ele diz que toda incoerência existe uma coerência, né? Então, por que que essa pessoa está nessa situação? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como você chegou nisso, né? E pelo que você mostrou, a vitimização é o mal aí dessas pessoas. Então, elas se vitimizam, e eu vejo isso constantemente na televisão, né? Bem, se a gente for avaliar que o cara abandonou, é melhor do que ter agredido ou tentado matá-la, né? Vamos pensar bem, já tem uma coisa boa aí. E aí a gente vai ver por que que toda a sustentação psicológica, emocional dela está baseada no outro. Por quê? Quando você para conversar com esse tipo de pessoa, depois de poucos minutos conversando, é muito nítido e é muito claro, eu sei porque isso já aconteceu comigo, toda a projeção que ela coloca sobre ela mesma no homem, no outro, no parceiro, né? Então, na verdade, ela já tinha se abandonado, ele só replicou. Ela já não se amava, ele só replicou. Ela já não se respeitava, ele só mostrou para ela. Então, um grande aprendizado é a gente entender que todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão mostrando para a gente mesma quem somos nós. Porque a partir da hora que eu me interajo com alguém, é que eu começo a perceber quem sou eu. Eu preciso ver o limite do outro, o espaço. Que espaço que eu vou? Peraí, o outro vem, é uma dança, né? Que tem que ter todo um equilíbrio, uma harmonia numa relação. Então, quando está despencando para um lado ou para o outro, ou a pessoa talvez até pensar em morrer porque ela já não tem mais o outro, foi porque, eu vou repetir aquela palavra que eu citei antes, ela se desfragmentou tanto que ela acha que o cara está completando ela, entendeu? E aí realmente é fadada ao sofrimento. Não tem outra. E é muito interessante que quando essas pessoas procuram terapia, algumas, né, não todas, algumas dizem assim, mas, vou fazer terapia, mas ele vai voltar? Né? Você deve ter acontecido com os colegas, ele vai voltar? Eu não sou daquela que atende e traz o amor em 3 dias, não. Eu vou trazer você para dentro de você. É para você se resgatar. E hoje mesmo, antes de vir, eu recebi um testemunho muito lindo de uma cliente que eu vou postar, e ela falando, eu descobri que eu estava num relacionamento que não era aquilo. Para que eu vou ficar num relacionamento para mostrar para os outros que eu tenho um relacionamento? Para me gabar que eu tenho um homem assim, assim, assado? Então, ela começou a voltar para dentro, o caminho para dentro. Né? A consciência expande, se manifesta, vai criando tudo isso aqui, toda essa realidade, e depois você não tem outro jeito a não ser ter o caminho de volta para dentro. Então, um ponto interessante que eu gostaria de fazer, antes de deixar aqui, antes de encerrar, é, presta atenção, começa a fazer pergunta. O que você está fazendo aqui nessa realidade? Por que você está aqui? Você acredita em reencarnação? Então, por que você está encarnado? Qual é o teu propósito? Você está fazendo o seu melhor? Você não está? Como que pode melhorar? Por que tem gente que já pensou suicídio, tentou e hoje está ótimo e você não está? Sabe? Tem que fazer pergunta, porque tem resposta para muita coisa, sim, e basta a gente procurar. Agora, se você opta em se vitimizar e falar, não tem jeito para mim, eu nasci assim, infelizmente é o que vai acontecer, que é a culpa, né? O que a Lúcia colocou antes aqui, a culpa é o mal, assim, que realmente não deixa a pessoa buscar ajuda. Ela cria, como o colega falou, das crenças. São tantas crenças em Deus vai me ajudar, mas Deus só vai me ajudar se for assim, assim, assado. Se não vier, não vê. Porque Deus não quis. Não, Deus sempre quis o seu melhor. Agora, precisa você também querer. E a gente tem que abrir mão, gente, de religião, de tipo de terapia, entendeu? Isso limita muito a gente. Eu só vou fazer se for com um psicólogo. Só vou fazer se for com um terapeuta holístico. Só vou fazer se for com... Então, assim, abre teu coração. Peça que manifeste, que apareça alguém, que você sinta assim, nossa, gostei daquela pessoa, né? Se sentiu assim uma energia, que você fala, nossa, aquela pessoa ali vai contribuir comigo. Procure essa pessoa. Busque ajuda. Essas são as minhas considerações aí. Incrível isso. E outra frase que você disse, muito verdadeira. Quando a gente relatando o fato, né, da pessoa que já que nos abandonou, você diz, ela já tinha se abandonado. Não é, João? Quando a gente se abandona, parece, sabe qual é a sensação que eu tenho? Assim, que nós estamos num terreno fértil para tudo que não é legal.
Eu queria só fazer desculpa, só a última colocação de que esse ano mesmo eu atendi pessoas que estavam, ai, Mabel, eu pensei até em sair dessa vida porque está tão difícil. Então, na verdade, a pessoa ela não quer se matar, ela quer matar aquela pessoa triste, aquela pessoa medíocre. Então eu falo, nossa, tá certo, você tem que matar isso em você, não você. Aí a pessoa fica, Eu falei, você nunca quis se matar. Você queria matar esse aspecto seu, você queria matar essa situação que está ruim para você, essa falta de capacidade de você ver as coisas com outro olhar. Então, preste atenção se não é isso que você quer matar, um sentimento que você está sentindo que você não quer mais, uma situação na tua vida, ou a perda de alguém. É isso que você quer matar, não é você. Em se tratando do que a senhora perguntou, doutora Lúcia, é muito relevante a gente trazer a própria sua fala, que diz assim, eu me dei por inteira para ele, eu me dei por inteiro para ele, seja como for. Então, o que sobrou para você? O que sobrou de você, como a senhora mesmo já colocou nos seus programas, né? Não sobrou nada, você deu tudo. Então, o principal ponto é dizer, qual é o meu lugar no mundo? Qual é a minha consciência de tudo que eu estou vivendo, passando, e a partir dali, que consciência e tomada de decisão é possível ser construída dali para frente. A questão do suicídio é multifatorial. Não existe um ponto específico, é isso e pronto. Não, são vários elementos que a gente precisa observar. A situação do desespero, do desamparo, da desesperança, da depressão, a questão financeira, a questão do endividamento, especificamente o desemprego, a fome, a miséria, o abuso, o estupro, tantas coisas que acontecem, cada história, porque o ser humano, como ele é único e irrepetível, essa história vem cheia de nuances. É preciso observar que o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico, a espiritualidade, seja qual religião ou crença for, outros meios alternativos, também esse olhar holístico, como a Mabel colocou, e também o Beto colocaram, fazer meditação, yoga, o esporte, alimentação, tantas coisas. E para fechar minha fala, também os relacionamentos saudáveis, na família, quando é possível, porque tem famílias que é fator de risco. E também os relacionamentos... Adorei. Sim, tem famílias que é fator de risco e não de proteção. E, neste caso, especificamente, quando não temos um fator de proteção dentro de casa, certamente nós podemos ter alguma amizade saudável, algum companheiro de trabalho saudável, alguém vai aparecer na nossa vida, como a Mabel colocou. Quero dizer para você, nós 4 que estamos aqui hoje, doutora Lúcia, Beto, Mabel, eu, você não está sozinho, você não está sozinha. Aqui já tem 4. Fora nós 4 aqui, tem várias pessoas. No ano passado mesmo, a gente teve a nossa primeira especialização em suicidologia do Brasil, onde foram 54 especialistas apresentados para o Brasil. E fora outros tantos e tantas, como a Mabel e o Beto, que estão aqui, que também trabalham com essa área, nos ajudando diretamente a resgatar pessoas. Para terminar minha fala, Viktor Frankl dizia, apesar do sofrimento, eu posso dizer sim à vida. E é com esta frase que eu termino minha entrevista de hoje, participando com vocês. Você é lindo, João. Você é lindo, Beto. Você é linda, Mabel. Eu fico muito feliz em ter vocês conosco hoje aqui, muitas pessoas participando. A Márcia Severino disse assim, quando ocorre conosco, passamos a nos sentir culpadas, mas confiança só com os outros, se abre com outros. Também sentimos depressão e raiva e vontade também de morrer. Mas é isso tudo que você já escutou aqui. E eu queria dar um segundo para cada um, deixar o seu telefone, porque esse momento é importante, são profissionais competentes que podem ajudar você. Mabel, seu número de telefone, por favor. Eu posso deixar meu Instagram? Claro. Mabel Guedes, com 2 S, e meu canal no YouTube é Frequência da Transformação. Aguardo quem se interessou pelo meu trabalho. Frequência da Transformação. Frequência da Transformação. Nós precisamos Perfeito. ativar as nossas frequências. Bem forte. Beto. Bom, pode acessar o meu Instagram também, betovale.terapeuta, tá? Tem meu telefone lá, meu contato das redes, mas por lá é possível a gente se comunicar. E eu quero deixar uma frase para vocês pensar, uma pergunta e uma frase. A pergunta é, em que frequência você está vibrando
se é na escassez, se é na carência, por que você está atraindo esse tipo de pessoa? Pergunte-se. E a frase é: universo, me surpreenda. Repita diariamente na sua caminhada, na sua meditação. Namastê. Lindo! O meu contato eu vou deixar, é o Instagram, @jbspsique, @jbspsique. Você pode se comunicar comigo via direct, tirar alguma dúvida, o que você quiser conversar, estarei ali em prontidão para lhe auxiliar. Tá vendo, gente? Tá vendo que coisa mais linda? Minha amada, você não está sozinha. Meu amado, você não está sozinho. E comigo você sabe onde você me encontra, né? E não preciso nem dizer que a gente está sempre em contato. E olha, estaremos na próxima segunda com o nosso Papo à Beça, o seu canal de denúncia, de informação e de acolhimento, com essas 3 maravilhosas personas que aqui nos deram alento e esperança e nos disseram que é possível vivermos bem, é possível vivermos felizes, apesar e também por causa das adversidades. Esse é o seu Papo à Beça e, afinal de contas, o que nós queremos é viver, mas o que nós exigimos é viver livres de toda violência, de toda opressão, de toda tristeza, de toda depressão. Um beijo no seu coração e até a próxima segunda-feira com o seu Papo à Beça.